Olá, pessoal. Eu sou a Irene Noronha e eu vou discutir com vocês um caso de nefropatia diabética. Trata-se de um caso muito comum na prática clínica. Um paciente do sexo masculino, de 60 anos, que foi encaminhado para o ambulatório de nefrologia por apresentar alterações dos níveis de ureia e creatinina. Há 10 anos, em exame de rotina na empresa que trabalhava, constatado hipertensão arterial e diabetes mellitus. Começou a fazer uso irregular de glibenclamida e nifedipina. Devido a sobrepeso, foi orientado a fazer dieta para emagrecimento, sem sucesso. Há 3 meses, devido à alteração dos níveis de ureia e creatinina, foi encaminhado para o nefrologista. De antecedentes importantes, 2 irmãos com diabetes, hipertensão arterial, e o pai diabético também, que inclusive faleceu devido a complicações relacionadas à hemodiálise. Com relação à medicação que o paciente fazia uso, nós temos metformina, glibenclamida, enalapril, hidroclorotiazida e simvastatina nas doses apresentadas no caso clínico. No exame físico, o paciente pesa 90 quilos, tem um índice de massa corpórea de 30,1, já caracterizando obesidade, uma pressão arterial de 170 por 100, pulso de 72 e um discreto edema pré-tibial, restante do exame físico, nada que chamasse atenção. Os exames laboratoriais mostravam uma glicemia de jejum de 192 miligramas por decilitro e uma hemoglobina glicada de 9,7. Ureia de 72 e creatinina de 1,6 miligramas por decilitro, o que dá uma taxa de filtração glomerular calculada pelo CKD-EPI de 46,1 ml por minuto, um potássio de 5,1. A urina 1 já mostrava uma cruz em 4 de proteínas e a relação albumina-creatinina urinária mostrava 923 miligramas por grama de creatinina. O colesterol total de 252, triglicérides de 192, HDL 34 e o LDL 132. Uma hemoglobina de 11,8, um hematócrito de 30,2. Em resumo, trata-se de um caso de uma doença renal diabética, que é o termo novo utilizado para o que antes nós chamávamos de nefropatia diabética, num paciente que tem 10 anos de diabetes mellitus tipo 2, com hipertensão arterial, com diabetes mellitus mal controlado, uma pressão arterial mal controlada, ou seja, situações muito comuns na nossa prática clínica, com dislipidemia. E nos exames apresentava já um estágio com macroalbuminúria e com alteração de função renal, porque a creatinina de 1,6 já dá uma taxa de filtração glomerular de 46,1. Então, com a primeira pergunta importante é com relação à meta dos níveis de hemoglobina glicada em pacientes com diabetes mellitus 2 e doença renal crônica. Então, esse ponto, ele já foi bem esclarecido, a meta de hemoglobina glicada é de 7% na doença renal diabética, porém, nos pacientes com diabetes mellitus 2, o nível-alvo da hemoglobina glicada deve ser individualizado, com uma maior flexibilidade para pacientes mais idosos e com expectativa de vida limitada. Assim, metas menos rígidas de hemoglobina glicada, como menor que 8%, por exemplo, podem ser consideradas para determinados pacientes. Então, neste caso, com relação à primeira pergunta, a meta dos níveis de hemoglobina glicada, a resposta correta é a B. Metas menos rígidas de hemoglobina glicada podem ser apropriadas. A segunda pergunta diz: no presente caso, qual a conduta deveria ser adotada para melhorar o controle glicêmico, considerando de novo o estágio da doença renal crônica do paciente? E essa questão também já foi muito bem definida pela Associação Americana de Diabetes, que definiu um algoritmo de tratamento que todos nós utilizamos. O primeiro passo, no momento do diagnóstico do diabetes mellitus tipo 2, o mais importante é
realizar a mudança do estilo de vida, caracterizada principalmente por mudanças na dieta, emagrecimento para pacientes que geralmente já estão ou em sobrepeso ou já estão com obesidade e atividades físicas, exercícios físicos. E já no momento do diagnóstico, deve ser introduzida a metformina. A metformina é a primeira escolha para pacientes com diabetes mellitus 2, porque é uma droga eficaz, ela é segura, tem baixo custo e tem poucos efeitos colaterais, basicamente náusea e diarreia, principalmente com genéricos. Mas nós devemos prestar atenção para a correção da metformina para a função renal. Quando temos uma taxa de filtração glomerular entre 60 e 90 ml por minuto, podemos usar a dose clássica até 2 gramas por dia. Com taxa de filtração glomerular entre 30 e 60, reduzir a dose até 1 grama por dia. E com taxa de filtração glomerular menor que 30 ml por minuto, a contraindicação para o uso de metformina. O risco de acidose lática associado à metformina é baixo, é 1 para cada 100 mil pacientes. Porém, tem um alto índice de letalidade e é por isso que nós temos que tomar cuidado. E no nosso caso, no nosso paciente que tem uma taxa de filtração glomerular de 46 ml por minuto, nós temos que fazer a redução da dose, a adequação da dose. E se mesmo assim o paciente tiver uma hemoglobina glicada acima de 7%, nós devemos usar outras estratégias associando outras drogas diabéticas orais, como sulfonilureias, glitazonas, inibidores da DPP-4, análogos do GLP-1, inibidores do SGLT2 e até mesmo insulina. E nessa situação, utilizando drogas antidiabéticas orais, nós, nefrologistas, temos que prestar atenção com relação à adequação dessas drogas para o nível da função renal. Então, existe uma tabela que depois vocês vão poder analisar com mais cuidado, ela foi publicada em 2018 por Lipscomb e colaboradores, onde nós temos todas as classes de drogas antidiabéticas orais, todas as drogas, e separadas, com sinal verde, que ainda deve ser utilizado, ou pode ser utilizado na sua dose habitual, verde claro, quando já deve ser feita alguma alteração, laranja, para ficar alerta, e vermelho, contraindicação, evitar, preferir uma outra droga. Isso sempre de acordo com o estágio da doença renal crônica e a taxa de filtração glomerular. No nosso paciente que tem uma taxa de filtração glomerular de 46 ml por minuto, nós podemos observar que ele ainda pode fazer uso da grande maioria das drogas antidiabéticas orais e, em algumas situações, com alerta, evitando ou com redução, como é o caso da metformina. Mas lembrar também que em pacientes já em estágios mais avançados da doença renal crônica, nós temos uma grande limitação do uso de drogas antidiabéticos orais, porque elas têm uma restrição nessa faixa de função renal. Se mesmo assim o paciente ainda mantiver um descontrole dos níveis de hemoglobina glicada, e principalmente descontroles importantes, como hemoglobina glicada acima de 9, ou mesmo com sintomas, aí nós devemos partir para o terceiro passo, que é a insulinização. Então, respondendo à pergunta 2, no presente caso, a conduta que poderia ser adotada poderia ser acrescentar inibidores da DPP-4, porque todas estão corretas, acrescentar inibidores da SGLT2 ou até mesmo já partir para a insulinização. A terceira pergunta importante é: qual é a meta da pressão arterial para pacientes com doença renal diabética? Porque nós sabemos que hipertensão arterial é um importante fator de risco para o desenvolvimento da doença renal diabética, mas a meta da pressão arterial é uma questão ainda muito controversa. Antes do estudo SPRINT, a maior parte das diretrizes recomendavam a meta de uma pressão menor que 140 por 90 e para pacientes diabéticos menor do que 130 por 80. Só que em 2014, o Joint
Levando em consideração que o tratamento agressivo da hipertensão arterial em pacientes diabéticos poderia levar a outras complicações, como, por exemplo, hipotensão, hipoperfusão renal com injúria renal aguda, aumento da ureia e creatinina, além de ter um custo maior e uma aderência menor, achou mais apropriado colocar como meta maior que 140 por 90. Em 2017, nós tivemos a publicação da Associação Americana e do Colégio Americano de Cardiologia, muito baseado nos estudos SPRINT, que mostrou que pacientes com risco cardiovascular mais alto apresentam benefícios com uma meta mais baixa, mais agressiva do controle da pressão arterial, e aí a meta voltou a ser menor que 130 por 80. Então, a pergunta é, afinal, qual é a meta da pressão arterial para pacientes com doença renal diabética? E a Associação Americana de Diabetes, nesse ano, apresentou no Diabetes Care duas recomendações que são as utilizadas atualmente. Para pacientes diabéticos, são recomendados níveis de pressão arterial menor do que 140 por 90 para reduzir a mortalidade cardiovascular e retardar a progressão da doença renal. Porém, níveis mais baixos de pressão arterial, menor do que 130 por 80, podem ser considerados para pacientes nos quais os benefícios superem os riscos. Então, como os efeitos benéficos vão ser mais importantes do que os riscos, isso analisado individualmente, vale a pena investir numa pressão arterial menor do que 130 por 80, e dessa forma, a resposta correta para essa pergunta é a resposta C, menor que 130 por 80. A próxima pergunta é: qual a melhor estratégia para o manejo da macroalbuminúria neste paciente? E aí, nós precisamos relembrar algo que já está bem estabelecido, que no manejo da albuminúria, a primeira linha de drogas são os bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, quer seja inibidor da enzima de conversão ou os bloqueadores de receptor de angiotensina, porque eles controlam a pressão arterial e eles reduzem a albuminúria. Então, dessa forma, com esses efeitos renoprotetores, eles retardam a progressão da doença renal. E é isso que nós fazemos hoje, atualmente, na prática clínica. Lembrando que os efeitos antiproteinúricos independem do efeito na redução da pressão arterial. Mas a pergunta é: qual a dose ideal? Porque também vários estudos demonstraram que doses mais elevadas de inibidor de enzima de conversão ou de BRA, de bloqueador de receptor de angiotensina, inclusive doses que são consideradas supramáximas, tem um efeito adicional de reduzir a albuminúria. E é por isso que nós sempre tentamos chegar em doses máximas, ou às vezes até mesmo supramáximas, para a gente conseguir obter o efeito mais significativo de redução da albuminúria, porque nós sabemos que é a melhor estratégia que nós temos para retardar a progressão da doença renal. Então, nessa tabela, eu apresento as doses propostas otimizadas, tanto de inibidor de enzima de conversão, como de bloqueador de receptor de angiotensina, para um efeito proteinúrico. Então, vocês vão poder depois analisar essa tabela, e lembrando que aqui nós temos as medicações, a dose indicada por dia para um efeito máximo antiproteinúrico. Em alguns casos, doses ainda mais altas foram utilizadas, de acordo com alguns estudos, mas os dados que estão na tabela nos parecem os mais adequados para a prática clínica. E como é que nós chegamos nessas doses máximas? Então, para definir a dose ideal e a dose tolerada pelo paciente, nós temos que fazer a titulação dessas drogas. Nós temos que ir aumentando progressivamente para obter o efeito antiproteinúrio máximo, mas sempre monitorando os níveis de potássio para não termos hiperpotassemia, e também monitorar o nível de função renal, com níveis de ureia, creatinina, e suspender se houver um aumento da creatinina maior do que 30%. No nosso caso, o nosso paciente já toma 40 miligramas por dia de enalapril. Então, a rigor, ele já está na dose máxima. Então,
a melhor estratégia para o manejo da macroalbuminúria desse paciente, aumentando a dose de enalapril, não é adequada. E quanto a associar um bloqueador de receptor de angiotensina 2 para um duplo bloqueio? Essa também é uma questão controversa, já bem discutida, e os resultados, ou seja, associação duplo bloqueio, associação de inibidor de enzima com bloqueador de receptor de angiotensina 2, que nós sabemos que essa associação aumenta, sim, o efeito de redução da proteinúria. Só que isso é às custas de efeitos colaterais que não compensam. Isso ficou muito claro com o estudo On Target, que já tem mais de 10 anos, onde foram incluídos, no qual foram incluídos mais de 25 mil pacientes em 3 braços, o ramipril, o telmisartan e o outro que era o ramipril com o telmisartan, e ficou muito claro que o duplo bloqueio, sim, tem uma redução maior da proteinúria do que a monoterapia, porém com efeitos colaterais. Por exemplo, piorando a função renal, como demonstrado nesse estudo clássico também, em que nós temos aqui qual que foi a diminuição da taxa de filtração glomerular, e nós podemos observar que o grupo com duplo bloqueio foi o que teve a pior evolução em termos da função renal. E, além disso, o risco da hiperpotassemia, que ficou muito claro no outro estudo, o VA-Nefron-D, publicado no New England de 2013, basicamente com 2 braços, um com losartan e o outro com losartan mais lisinopril, e que teve que ser abortado esse estudo, já com 1.448 pacientes randomizados, porque os efeitos colaterais de hiperpotassemia e de injúria renal aguda foram tão importantes que levaram à suspensão do ensaio clínico. Assim, essa resposta, associar um BRA para duplo bloqueio, não é adequada. E quanto à possibilidade de introduzir espironolactona, que os cardiologistas tanto gostam, os nefrologistas, por motivos óbvios do problema da hiperpotassemia, acabam tendo um pouquinho mais de restrição, mas vale a pena lembrarmos sobre a utilização dos antagonistas dos receptores mineralocorticoides, porque já é conhecido há muito tempo que a aldosterona tem um efeito deletério na doença renal crônica e que é independente da pressão arterial. E já há muito tempo, nós sabemos que a espironolactona, principalmente quando associado a inibidores, ao bloqueio do sistema renina-angiotensina, em pacientes com doença renal crônica, reduzem de forma marcante a proteinúria. E a eplerenona, que é uma segunda geração de antagonistas dos receptores mineralocorticoides, também reduz a proteinúria. Só que, apesar do bloqueio dos receptores mineralocorticoides ter esse efeito antiproteinúrico, eles causam hiperpotassemia, o que acaba sendo uma limitação de uso dessa classe de drogas, como é o caso do nosso paciente que já tem um potássio de 5,1. Mas nós temos uma novidade que deverá ser lançada em breve, que atualmente está em estudo clínico. Existe uma droga nova, que é a finerenona, ela é um novo antagonista de receptor mineralocorticoide, que apresenta maior seletividade ao receptor mineralocorticoide do que a espironolactona e uma melhor afinidade ao receptor do que a eplerenona. E a grande vantagem da finerenona é que ela não induz aumento do potássio em níveis significativos. Isso ficou muito claro no estudo publicado no JAMA em 2015, onde já foi feito um estudo clínico utilizando-se finerenona em pacientes com doença renal diabética com albuminúria. E nesse estudo foram utilizadas diversas doses de finerenona por 120 dias, e o que nós podemos observar é que com nenhuma dessas doses houve o desenvolvimento de hiperpotassemia. Então, a finerenona é um antagonista do receptor mineralocorticoide com menor risco de hiperpotassemia. E isso é muito interessante, porque, além de tudo, a finerenona, em termos da albuminúria, da relação da albumina, creatinina urinária, ela promove uma redução significativa da albuminúria em pacientes com doença renal diabética, principalmente quando utilizada em doses maiores do que 7,5 miligramas por dia.
Então, atualmente, nós temos 2 estudos utilizando a finerenona, eles são estudos de fase 3, um se chama Fidelio, DKD, de Diabetes Kidney Disease, e o outro é o Fígaro, DKD, ambos utilizando a finerenona em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. O Fidelio é para avaliar os desfechos renais e o Fígaro, principalmente para analisar os efeitos cardiovasculares. E nós devemos ter, eles ainda estão em fase de recrutamento, nós devemos ter os resultados em breve, mas muito provavelmente nesse estudo que associa a finerenona ao bloqueador do sistema renina-angiotensina na sua dose máxima tolerada pelos pacientes, nós devemos ter os resultados em breve e poderia ser uma estratégia muito interessante de tratamento do manejo da albuminúria e da proteinúria nesses pacientes. Mas, no nosso caso, introduzir espironolactona no paciente que já tem 5,1 não é a resposta correta. E quanto a introduzir inibidores do SGLT2? Esses sim, que já estão disponíveis comercialmente. O SGLT2 é um cotransportador de sódio e glicose. Ele está presente nas células do túbulo proximal e ele absorve sódio junto com glicose. E nós sabemos que o rim desempenha um papel fundamental na homeostase de glicose. Em média, cerca de 180 gramas de glicose são filtrados pelos glomérulos por dia. Dessa carga filtrada, cerca de 90% é reabsorvido nos túbulos proximais pelo SGLT2, particularmente no segmento S1 do túbulo proximal. E os 10% restantes são reabsorvidos pelos receptores SGLT1, que estão presentes mais nas porções finais do túbulo proximal. De forma que o resultado final é que nós não temos glicose na urina. Quando nós usamos inibidores do SGLT2, nós bloqueamos essa reabsorção de 90% que acontece no túbulo proximal e, com isso, nós temos glicosúria. Esse é o mecanismo de ação dessa droga antidiabética oral, que promove glicosúria, promove poliúria. Geralmente, esses pacientes eles têm uma tendência mais a estarem desidratados, então, muito cuidado quando acompanharmos esses casos e cuidado com o uso de diuréticos nesses pacientes, porque eles já estão contraídos em termos de volume. E além do seu uso diminuindo, controlando o diabetes, diminuindo os níveis de hemoglobina glicada, e que é atualmente considerado uma das estratégias de tratamento do diabetes mellitus tipo 2, os estudos mais recentes vêm mostrando efeitos renoprotetores. O que nós temos no mercado, como essa nova classe de drogas antidiabéticas orais, nós temos a empaglifosina, que é o Jardiance, a canaglifosina, que é a Invocana, e a dapagliflozina, que é o Forxiga. No Brasil, nós não temos os outros inibidores do SGLT2 ainda. E eles são interessantes porque eles não causam hipoglicemia, eles levam à perda de peso, porque com essa perda diária de glicose acabam levando à perda de peso, não só porque o paciente está mais desidratado, mais contraído, e tem muitos poucos efeitos colaterais. O principal efeito colateral é o aumento da chance de infecção urinária e candidíase. Com relação agora aos estudos publicados mostrando efeitos benéficos cardiovasculares e renais, nós temos alguns estudos de grande impacto e que estão sendo revolucionários para o tratamento da doença renal diabética. O primeiro estudo foi esse, publicado no New England em 2015, que mostra os resultados da empaglifosina. E até então, os desfechos eram sempre cardiovasculares, porque até então, mesmo com tratamento intensivo de estudos anteriores, com controle da pressão arterial, nós observamos que não houve impacto em termos de desfechos cardiovasculares e mesmo de desfechos renais. Então, esse estudo foi o estudo da empaglifosina em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, analisando os efeitos cardiovasculares e que mostrou que em todos os desfechos
os resultados dos pacientes que tomaram empagliflozina foram significativamente melhores do que nos pacientes que não receberam. Então, isso, em termos de proteção cardiovascular, já foi revolucionário. Para nós, nefrologistas, muito interessante também, tão interessante quanto também foi o efeito nos desfechos renais, mostrando que nos desfechos renais, principalmente esses desfechos combinados, houve uma diminuição de eventos renais nos pacientes que tomaram empagliflozina. Então, isso ficou muito claro numa análise pós-hoc, que mostrou que nos pacientes que tomaram empagliflozina, teve um efeito importante, não só na microalbuminúria, reduzindo 25%, como também na macroalbuminúria, diminuindo 32%. Que é o caso do nosso paciente, inclusive. E tão importante quanto reduzir a albuminúria foi o efeito em termos da função renal. Então, a longo prazo, os pacientes, depois de 4 anos, os pacientes que tomaram empagliflozina, tanto no braço 10 miligramas como no braço 25 miligramas, tiveram uma melhor função renal, uma estabilização da taxa de filtração glomerular, o que foi muito positivo. Mais recentemente, no ano de 2018, foram apresentados os resultados do estudo DECLARE, também publicados no New England, no qual foram incluídos mais de 17 mil pacientes, ou seja, um estudo de peso com um grande número de pacientes, de novo, com desfechos cardiovasculares, mas que são analisados também os desfechos renais. Então, aqui um resumo dos resultados, que mostra também que a dapagliflozina também foi importante para os desfechos cardiovasculares, mas também nos desfechos renais, com uma diminuição de 24% na incidência desses efeitos nos pacientes que receberam dapagliflozina. E os resultados mais recentes são do estudo CREDENCE, que foram publicados neste ano de 2019, este estudo já com um desenho para analisar desfechos renais em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e com nefropatia. Foram incluídos 4.401 pacientes que tinham uma taxa de filtração glomerular entre 30 e 90, mas que já apresentavam macroalbuminúria, ou seja, uma albuminúria maior que 300 miligramas, podendo chegar até 5.000, que foram divididos em 2 braços, sempre em associação com bloqueio do sistema renina-angiotensina e com análise dos desfechos renais. E este estudo mostrou que o uso deste inibidor do SGLT2 da canagliflozina foi eficiente para todos os desfechos renais, diminuindo de forma significativa os desfechos analisados. Dessa forma, para essa pergunta, a melhor estratégia para o manejo da macroalbuminúria neste paciente é introduzir o inibidor da SGLT2. Muito obrigada pela atenção.